Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Não deixe de experimentar os cafés arábicas, os cafés especiais. Procure na internet ou em sua cidade se tiver loja da Starbucks, ou então na internet em sites especializados na venda de cafés especiais. Procure conhecer esse novo mundo e esse novo universo de sabores, de sensações, de aromas, vale a pena. O Brasil hoje se destaca como um dos principais produtores de café de excelência no mundo inteiro. Não são esses cafés que a gente encontra nos supermercados. Esses são café robusta que são de péssima qualidade e nenhum país praticamente compra esse café robusta. Fica apenas para o nosso consumo interno. Portanto, experimente fazer essa transição, passar para os cafés de qualidade. Procure-os e depois comente o que você tem achado dessa nova experiência na sua vida. O Café com Ações foi criado para a gente fazer um giro de notícias e informações que chamam minha atenção enquanto investidor. É importante se afastar do ruído, se afastar de coisas que não nos interessam, que não são relevantes para as nossas estratégias enquanto investidores. Portanto, é preciso ser seletivo, saber separar o joio do trigo. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração, criei o canal Viver de Renda e agora também esse ano o Café com Ações. Nos acompanhe em ambos os canais. Nosso intuito é exatamente poder contribuir com a sua formação enquanto investidor. Não faço análise nem recomendação de ações, mas procuro compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional enquanto consultor na área empresarial, tendo trabalhado para grandes empresas do Brasil e do exterior, bem como enquanto investidor. As coisas que eu aprendi, os meus erros, os meus acertos, e desse modo espero que esses conteúdos possam ser úteis para a sua formação e o seu crescimento na Bolsa de Valores. Bom, o que eu gostaria de destacar nesse nosso giro de notícias? Em primeiro lugar, uma notícia que saiu na semana passada falando sobre a TIM. A TIM vai fazer um empréstimo, vai contratar um empréstimo de 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais junto a alguns bancos. A TIM obteve autorização do seu conselho de administração para contratar empréstimos de até 4 bilhões de reais no Brasil ou com bancos estrangeiros, com o objetivo de colocar em prática a sua estratégia financeira. O financiamento pode ser feito em mais de um banco e terá prazo de pagamento de 4 anos. Além do empréstimo, a operadora deverá contratar os respectivos contratos de swap com o objetivo de proteção, o hedge, para cobertura do risco cambial ou da taxa de juros, da elevação da taxa de juros. Né? A captação foi autorizada se as condições de mercado forem favoráveis. A ata da Assembleia não identifica a finalidade dos recursos. Eu estou trazendo essa notícia para mostrar que empresas que trabalham com infraestrutura de telecomunicações, e é uma prática normal elas contraírem dívidas, porque algumas pessoas questionaram por que a Oi estaria fazendo emissão de debêntures, por que a Oi precisa tomar dinheiro no mercado para investir, ela que estava tão endividada, agora vai voltar a se endividar, entendeu? Algumas pessoas me questionaram isso. E eu queria responder mostrando esse exemplo da TIM. Vocês poderiam dizer, mas a TIM não está endividada. Não interessa, ela vai ficar. Não é verdade? E por que acontece isso? Porque essa é uma dinâmica das empresas. As empresas, elas crescem mediante dois caminhos. Um é usando o seu caixa, o dinheiro que ela ganha mês a mês. Então, essa é uma forma que as empresas escolhem para o crescimento, usar o caixa. A outra forma é contrair dívidas, contrair um endividamento. E é possível você crescer fazendo um blend das duas coisas, uma parte de capital próprio e uma parte de capital de terceiros. Por que é que as empresas buscam o endividamento em alguns momentos? Porque conseguem uma taxa de juros atraente
porque precisam de capital para investir na expansão do seu negócio e porque é prudente ter uma reserva de caixa. Você não deve, e a pandemia mostrou isso, né, ficar sem caixa para um certo período de tempo. Então, quando a crise do coronavírus disparou, uma das primeiras notícias que me chamou a atenção no ano passado foi a Ambev. A Ambev fez uma contratação bilionária no exterior para ter reserva de capital para enfrentar os meses da pandemia. Então isso é normal. Então o que é que eu estou trazendo isso exatamente para colocar essa normalidade e mostrar uma outra necessidade, né? Que é o investidor precisa passar a entender o mundo corporativo, como funciona a dinâmica das empresas, por que as empresas fazem determinadas coisas, como pensam os grandes empresários e grandes investidores. Isso é essencial, porque senão você não consegue acompanhar as estratégias das empresas. Consequentemente, as suas decisões serão sempre equivocadas na hora de escolher uma empresa para investir. Estude as empresas e passe a entender a mentalidade dos grandes empresários e investidores. Essa matéria sobre a TIM tem um pouco essa finalidade de reforçar essa visão, certo? Que mais eu queria comentar com vocês sobre notícias? Uma outra empresa do ramo de telecom, uma outra empresa também saiu uma notícia sobre ela. No caso foi a Telefônica Vivo, né? O seu presidente, o Christian Gebara, ele deu uma entrevista para o Estadão, essa semana agora que passou. Falou sobre vários assuntos, eu vou destacar aqui alguns pontos da entrevista, porque, de novo, a gente precisa conhecer a mentalidade dos grandes empresários, dos dirigentes das grandes empresas, precisamos estar acompanhando isso, como eles estão pensando, né? O repórter disse: o Brasil atravessa um período de grande dificuldade econômica, o que pode ser feito neste momento para garantir o crescimento do país? Aí ele diz: a resposta tributária é fundamental. No nosso caso específico, é preciso considerar que o país precisa de digitalização para ser acessível para as pessoas e para que as empresas tenham fôlego para seguir investindo em um país de dimensões continentais. Para isso é preciso uma visão de que não se pode tributar excessivamente as telecomunicações e também enxergar o setor como um veículo de infraestrutura essencial para o desenvolvimento do país. Esse é o primeiro passo. Então, aqui dou recado já, né? Redução da carga tributária e ver as empresas de telecomunicações como um veículo de infraestrutura essencial para o desenvolvimento. Mas também são importantes todos os tipos de reformas todos os tipos de reformas que possam ajudar a ativação da economia, que depende de consumo. No momento em que as pessoas perdem poder aquisitivo, quando o desemprego sobe, o impacto é imediato no consumo de serviços. Todas as iniciativas para reativar a economia são essenciais. Nosso setor, por um lado, é viabilizador desse desenvolvimento econômico, por meio de digitalização, mas ele precisa do consumo para continuar investindo. Além da reforma tributária, a reforma administrativa é um vetor para a dinâmica da economia brasileira. Todo o tema de crescimento econômico que vem através de privatizações e outros estímulos que possam ser feitos pelo governo, com certeza nós apoiamos e somos otimistas sobre o que isso pode trazer. Portanto, temos aí uma agenda do empresariado, não só do setor de telecom, mas essa é a agenda comum do empresariado para o Congresso Nacional. O presidente do Senado, o presidente da Câmara precisam conversar com os empresários para entender as necessidades, as urgências do empresariado, né? E assim pautar a agenda do Congresso a partir dessas prioridades. E isso tem que ter senso de urgência. O Congresso não pode ficar procrastinando as urgências do Brasil. Ok? Aí o repórter diz: além das reformas, o que mais pode ser feito? Aí o
o presidente da Telefônica responde: a vacinação é o ponto principal. Todo o resto começa a ficar secundário, tendo em vista o problema que estamos enfrentando agora. Deveria ser o foco, a prioridade. Acredito que temos agora boas notícias de novos laboratórios e fornecedores de vacinas. O Brasil tem uma capacidade reconhecida de logística para a vacinação. Acho que esse é o principal caminho para a retomada da economia. Essas notícias recentes de lockdown têm um impacto direto em nosso negócio, impacto direto na segurança dos nossos colaboradores, impacto no ânimo de todo mundo. A vacinação é a única saída que temos nesse momento frente à pandemia. É a única saída que temos nesse momento frente à pandemia. Acreditamos que temos que trabalhar nesse sentido. Estamos acompanhando a evolução de outros países com avanços de vacinação e a resposta está aí. Os Estados Unidos estão evoluindo com uma queda mais acentuada dos contágios e das mortes e o início da reativação mais rápida da economia deles. Esse movimento de fechamento de comércio, de escolas, não é benéfico para os nossos serviços. Não temos o interesse que as pessoas fiquem em casa para se conectar mais. Quanto mais a economia volta, mais o ânimo de investimento das empresas reacende. Os empregos crescem e o consumo cresce na mesma proporção. Mas, como disse ele, a vacina é o começo de tudo. Como o senhor avalia a condução do governo no combate à pandemia? A saída da pandemia e da crise sanitária passa pela vacinação. Há esforços nesse sentido, mas temos enorme senso de urgência. Somos milhões de brasileiros. Além disso, todas as medidas de proteção e prevenção requerem uma política única, de total alinhamento entre o governo federal, os estados e os municípios. Qual foi o impacto da pandemia na Telefônica? Tivemos uma aceleração de trajetos. Temos um pilar que chamamos Tem Tudo na Vivo, para que o cliente enxergue a Vivo como uma parceira tecnológica que vai além das telecomunicações. O caminho do Rodrigo Abreu está sendo perseguido por todos, perceberam isso? Queremos que por meio da empresa o cliente resolva toda a sua vida tecnológica. E isso se relaciona com o nosso propósito. Digitalizar para aproximar significa criar conexão, criar digitalização, mas também distribuir serviços digitais, se relacionar digitalmente com esse cliente. Essas duas vertentes a pandemia nos fez acelerar. Distribuir serviços digitais, temos os de entretenimento como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, vários outros. Lançamos o Vivo Money, que é uma plataforma de empréstimos para as pessoas. Estamos agora com estudos bem avançados de ter o serviço de saúde, a telemedicina. A gente acreditava que era o futuro, mas a pandemia fez as pessoas enxergarem a telemedicina como algo mais real, concreto e necessário. Então estamos trabalhando por causa da pandemia para acelerar, para criar serviços em saúde, né? É a ideia que você tem tudo na Vivo, aproveitando a capilaridade que temos no canal físico e no online, a base de clientes, o relacionamento que eles têm com a Vivo, eles estão em constante contato com a nossa empresa, a força da marca e, finalmente, o poder de cobrar esses clientes. Temos clientes que não têm cartão de crédito, então a fatura da Vivo é um meio de pagamento que temos que explorar. Nos serviços financeiros, estamos estudando criar uma carteira Vivo. Os clientes já colocam dinheiro para usar em serviço de celular pré-pago. Por que não colocariam para comprar outras coisas, já que ele tem esse relacionamento? Essa é outra área que estamos acelerando. Depois da pandemia, havia os planos, mas eles estão sendo acelerados. E a educação, a gente gostaria de criar parcerias também em educação. Fizemos muitas coisas com universidades, com planos para os estudantes que iriam estudar remotamente, mas será que não poderíamos avançar também na junção de um plano com conteúdo educativo? Então são algumas questões aí apontadas pelo CEO da Telefônica e que eu acredito que sirvam para que a gente reflita sobre essa mentalidade empresarial. É uma obrigação nossa pensar como os grandes investidores e empresários. Um ótimo dia a todos, fiquem com Deus e até a próxima.